Quando o apóstolo Paulo estava conversando na carta aos Romanos, ele disse que, logo no capítulo 1, que tais homens seriam indesculpáveis se não acreditassem em Deus. Ele fala que Deus se fez conhecido desde o princípio pelas coisas que foram criadas. Tanto as estrelas, o sol, a natureza, belas flores, frutos, tudo que Deus criou mostra a sua mão agindo na beleza da criação. Então, por isso ele diz que tais homens seriam indesculpáveis se não acreditassem em Deus. Isso vai se passando. Passou muitos séculos, desde quando Deus começou criando as coisas desse mundo como o primeiro casal. E vai se passando o tempo, Deus usa homens inspirados para estar transmitindo as suas palavras. Vieram os vários homens, profetas e outros, que Deus esteve usando. Chega na nossa época, na era cristã, Deus continua usando homens. Veio Cristo, você deve saber, ele criou o hábito de ensinar por parábolas. Na verdade, o hábito não, ele já fazia isso, ensinando por parábolas. E ele era comum na vida dele sentar nas margens de um rio, na praia, embaixo de uma árvore, e estava ensinando. No meio desses ensinos, ele faz um convite para pessoas que estavam trabalhando, pescadores, para serem pescadores de homens. Esses homens foram instruídos, conhecemos que são os apóstolos, chamados para uma missão especial, para continuar ensinando o plano de Deus, porque Deus tem um plano e quer salvar o homem. Deus tem um plano perfeito para salvar o homem, mas precisamos estar andando nas coisas que ele já revelou e ensinou. Deus não vai salvar a pessoa de qualquer maneira. Devemos de andar de acordo com o que ele ensinou. Já falei em outros vídeos, você pode conferir. Aqueles que viveram antes da chegada de Cristo estavam andando de conformidade com a lei. E aí daquele que não obedecesse à lei. Mas de Jesus para cá, depois que ele foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, abriu-se o Novo Testamento, a nova aliança. E daí o homem tem buscado nessa parte da Bíblia, que são 27 livros, para saber como andar e obedecer a Deus, também para obedecer e ter a salvação. Então devemos andar de conformidade com as palavras do Evangelho. Evangelho é boa nova, que estava se esperando e ela chegou. Já estamos nesse período. Boas novas, boas notícias que Deus havia prometido. Ela já chegou e já está aí. Mas nós podemos observar, primeira leitura que nós vamos ver hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 6, nós observamos que o apóstolo, ele estava usando a prática da obediência ao Evangelho, também ao mesmo tempo o seu exemplo para com outras pessoas, que é assim que vai alcançar a vida eterna. Então ele estava aplicando na vida para que pessoas pudessem ver. Olha bem comigo, a partir do versículo 6 da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 4. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por meio do nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um ou detrimento de outro. Não ultrapassar o que está escrito. É comum hoje grupos religiosos estar bem longe do Evangelho, mesmo usando o nome de Cristo, usando palavras que vêm dele. Ultrapassar por causa de práticas que estão muito longe. Mas ele continua falando, veja no versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair?
E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vangloria como se não tivera recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasse, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque na carta aos Coríntios, que foi uma das igrejas muito abençoada, com muitos dons espirituais, problema seríssimo de inveja, de ciúmes, de brigas e de ultrapassar o que já estava escrito. Principalmente, já estava ignorando a palavra dos apóstolos. Na verdade, até hoje, a carta aos Coríntios tem sido grande problema nas igrejas e grande confusão no aplicar da palavra. Querem tudo o que aconteceu em Coríntios para hoje. Não é bem assim. Principalmente os dons que Deus deu especial para confirmar a palavra que estava sendo pregado entre os gentios. Aí ele continua falando, versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos nós condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fraco e vós forte, vós nobres e nós desprezível. Até a presente hora sofremos fome, sendo, nudez, somos esbofeteados, não temos moradia certa e nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Isso o apóstolo Paulo está incluindo ele e os outros apóstolos. Por quê? Porque pessoas ignoram o que os apóstolos têm feito. Vou contar uma pequena história que aconteceu com uma viagem que eu e mais 2 irmãos fizemos para Jequié, na Bahia, a visitar pessoas que estavam querendo o evangelho. Nessa viagem passamos e encontramos um grupo de pessoas que parecia estar fazendo bem o evangelho de Deus, revelado por Jesus Cristo. E naquela noite estávamos viajando na cidade e nesse grupo falamos, vamos parar aqui, podemos congregar com estas pessoas. De repente entramos naquele prédio e a reunião parecia ser só de mulheres. Então, porque tinha uma mulher na frente, falando algumas coisas, e outra sentada, mas ficamos nos últimos bancos daquele prédio que estava ali. De repente apareceu um homem e veio nos receber. E aí perguntamos para ele, olha, estamos passando e visitando, e agora vimos que está aberto, parece que tem uma reunião de adoração a Deus, resolvemos entrar. Esse homem falou, vocês são bem-vindos, podemos entrar. Podem entrar. Mas, de repente, ele falou assim, só que a reunião hoje é só das mulheres. Então nós falamos, então nós vamos nos retirar. Ele falou, mas por que vocês vão fazer isso? Ele falou, porque se é só das mulheres, o senhor não vai estar presente no púlpito. Ele falou, não, hoje eu sou só um mero espectador e ouvinte. Nós falamos, mas o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que a mulher deve permanecer calado na igreja. Citamos passagem de Coríntios, citamos Timóteo. Ele falou, sim, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ensinou isso para a igreja. Mas o nosso ministério permite que a mulher dirija enquanto há homens presentes. Nós falamos, pois muito bem, então. Nós já estamos de partida, muito obrigado e uma boa noite. Percebe o que estava acontecendo? O apóstolo que está dizendo nessa passagem que somos rejeitados. O apóstolo disse isso mesmo para as igrejas. Mas o nosso ministério decidiu que as mulheres
podem dirigir as reuniões nos cultos, mesmo tendo homens presentes, como eu, ele disse, como eu que estou presente. Demos boa noite e saímos. A palavra do apóstolo foi desprezado. É isso que Paulo está falando aqui. Somos considerados como lixo, como escória do mundo, menosprezado. Nós, os apóstolos. Interessante observar isso. Como pessoas querem a salvação, mas não querem sujeitar as palavras que vêm do Senhor. Vivem seguindo doutrinas de homens, como essa que eu acabei de citar, seguindo outras pessoas, seguindo a sua decisão do seu ministério, mas esquece de seguir a Cristo. Devemos ficar dentro da doutrina que veio de Jesus Cristo e os seus santos apóstolos. Estou repetindo isso novamente, mas a doutrina que veio com Jesus e com os apóstolos é que vai dar a salvação ao homem. De outra sorte, não vai ter salvação. Ficar dentro dos ensinos garante a vida eterna. Lembra disso. Ficar dentro dos ensinos de Jesus, por mais simples que seja, é a garantia da vida eterna. Se permanecer dentro desse caminho. Olha o que ele falou no capítulo 15 dessa mesma carta aos Coríntios. O apóstolo está mostrando aqui para aqueles primeiros irmãos lá em Coríntios, que é os gentios, mas ele tem até uma certa dúvida se é que permaneceis dentro dos ensinos, se não, estão perdendo o vosso tempo. Olha o que ele diz no versículo 1 da primeira carta, no capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvo, se retiverdes as palavras, tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Sabe o que é crer em vão? Quando você ouve o que Jesus ensinou, mas por causa do seu ministério ou da doutrina, você não pratica o que Jesus ensinou e pratica o que vem no grupo onde você faz parte. Porque o seu ministério determinou assim, ou o seu líder determinou assim. Então você está crendo em vão. Aí ele diz um pouco mais: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A menos que tenhais crido em vão. O crer em vão. Hoje, nos nossos dias, preste atenção, é uma proporção gigantesca de pessoas que creram em Cristo em vão, porque não estão praticando a palavra como foi ensinada. É isso que ele falou aqui, a menos que tenhais crido em vão. Porque se vocês querem a salvação, tem que praticar da forma que eu vos preguei. Senão, não tem salvação. É triste isso, mas o nosso mundo religioso tem passado na vida das pessoas de uma forma superficial. Pessoas não estão preocupadas com o que Jesus ensinou. Estão fazendo de qualquer maneira. Mas Deus vai salvar aqueles que praticam da forma que foi ensinada
pelos santos apóstolos, inicialmente por Cristo e depois por eles. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando Paulo escreve essa segunda carta, ele faz um outro chamado aqui bastante encorajador e ao mesmo tempo desafiador, tanto para aqueles daquela época, como para todos nós hoje. Veja o que está no capítulo 2, no versículo 14. 2:14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fragrância, o bom perfume daquelas pessoas que querem morar com Deus, que é o Evangelho puro, o Santo Espírito puro, não é pessoa de confusão, pessoa sincera perante Deus. O bom perfume do Santo Espírito. Mas ao mesmo tempo que esse bom perfume, essa fragrância, ele vai falar daqui a pouco, que também tem cheiro de morte para aqueles que caminham para a morte. Olha o que ele diz no versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com Deus o bom perfume. Lembra na antiga aliança quando Noé saiu, antes da antiga aliança, Noé saiu da arca. E ele fez o quê? Tomou de animal limpos, construiu um altar, imolou aqueles animais e colocou fogo. E a fumaça daquele fogo chegou até o nariz de Deus, como suave cheiro da obediência daquelas 8 pessoas que sobreviveram do mundo antigo para esse mundo do qual estamos vivendo hoje, passou pelas águas. O bom perfume. Podemos observar que esse bom perfume que ele está falando para com Deus em Jesus Cristo é o nosso culto de louvor do dia a dia, que chega até Deus com um aroma suave da obediência a Ele. Quando você está orando a Deus, você está exalando o perfume para com Deus. Quando você toma a decisão de ser batizado em Cristo Jesus, quando você toma a decisão de obedecer a Ele nos ensinos que Ele fez, exala até Deus o bom perfume. Aí ele fala no 16, para com estes cheiro de morte, para com a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não estamos mercadejando. Estamos agindo com sinceridade, do jeito que ela foi ensinada. Não estamos mascarando a palavra de Deus para ganhar adeptos para o homem. Estamos sendo sinceros e pregando o verdadeiro evangelho para ganhar pessoas para Deus. É isso que precisamos ter em mente. As pessoas do qual ensinamos o evangelho puro e insistimos para pregar e viver o evangelho puro, é para a honra e glória de Deus. E para que essas pessoas, ao se achegar para Deus em Cristo Jesus, ficam com Ele. Porque nós somos meros humanos. Estamos aqui para obedecer, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas. Gálatas capítulo 6, versículo 11 ao 17. Gálatas capítulo 6, versículo 11 ao 17, ele nos fala desse jeito. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidar, somente para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que,
vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui pessoas estavam pregando a circuncisão e outras leis para dizer que estavam defendendo a mensagem do Evangelho. Na verdade, estavam longe. Paulo está dizendo, olha, são pessoas que querem ganhar o louvor dos homens naquela época. E hoje a mesma coisa. Pregam-se, mercadejam-se a palavra de Deus para ganharem pessoas para a sua própria cobiça, para a sua própria sacrifício. Homens estão ganhando homens para ser sacrificado para si próprio. Deus ensinou a sua palavra através do Evangelho para ganhar pessoas para morar com Ele. São os frutos do penoso trabalho que Jesus desempenhou. Lembra que está escrito em Isaías 53? Ele foi e derramou seu sangue, sozinho numa cruz, por causa de mim e de você. Esse penoso trabalho não foi em vão, porque nós estamos crendo e praticando o Evangelho puro. Que Deus te abençoe, para que possa defender essa bandeira do Evangelho puro e não seguir a homens. Tem ajudado você esses vídeos? Muito obrigado. Já é inscrito no canal? Muito obrigado. Está visitando pela primeira vez? Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Se quer se inscrever no canal para receber novas mensagens, fique à vontade. Só desejo que Deus te abençoe e que sejam também verdadeiro filho e verdadeiro discípulo de Cristo para receber o galardão na vida eterna. Que Deus nos abençoe.